Querido Deus, nós te agradecemos pela alegria de mais uma vez estarmos em sua casa. Nesse intuito, mais uma vez falaremos acerca da tua palavra por intermédio da Escola Bíblica Dominical. Nos abençoe, Pai, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, de maneira que consigamos aplicar este conteúdo ao coração dos nossos irmãos que sempre estão em sintonia nesta programação. Isto nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez, a fim de dialogarmos a lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical. Falaremos sobre Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Mas eu quero de antemão reforçar que nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Quero também relembrar que nós queremos muito que você se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, faça isso, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Diego, eu gostaria de me inscrever, mas ainda sou leigo no assunto, não sei como fazer. Observe que na sua tela, no canto inferior direito, tem uma palavra inscrever-se, inscreva-se. E depois você pode deixar o like, registrar o seu comentário no vídeo que entrará nessa plataforma. Você pode inclusive ativar o sininho das notificações, porque aí você será avisado em cada vídeo novo que adentrar a AD Prudente Oficial. Olha só, lição de número 9 tem por textuário o texto do livro histórico de Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A verdade prática, por sua vez, afirma: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. A verdade prática agora que foi dita, ela é sucedida pela leitura bíblica em classe, Atos, capítulo de número 20, versículo 17 a 34. E nós temos aí agora de convidar o nosso amigo para destacar a introdução e o tópico primeiro, que vai falar sobre Éfeso, ponto de aprendizado dos vocacionados, meu amigo Júnior Santiago. É contigo, Júnior. Obrigado, Diego. A paz do Senhor, meus irmãos. E estamos aqui de volta para falar sobre este primeiro tópico, que trata sobre Paulo. Mas antes até mesmo de caráter introdutório, há uma menção do pastor Elianai Cabral ao legado do apóstolo Paulo. E quando ele fala sobre esse legado do apóstolo Paulo, me tocou muito a própria leitura bíblica em classe que nós fizemos. Esse texto de Atos, capítulo 20, versículos 17 a 34, fala do discurso de despedida de Paulo. E aí é um discurso carregado de emoção, em que Paulo ele faz algumas menções aos aspectos do seu trabalho. Ele fala a todos ali que ele disse a palavra de Deus sem medo, que ele viveu independentemente de todos, buscando a Deus, e que ele enfrentou o futuro com coragem, corajosamente. Então nós vemos Paulo ressaltando como ele encara as coisas e essa mudança de vida que Jesus ocasionou nele, fez com que a vida dele virasse de cabeça para baixo, mas ele aceitou tudo aquilo que passou por amor a Cristo. E ele incita a igreja, ao final, nesse discurso carregado de emoção, ele vai incentivar a igreja e lembrá-la de que ela tem o dever de cuidar do rebanho do Senhor, que os líderes, que os pastores, que aqueles que estavam sendo formados, tinham o dever de cuidar do rebanho do Senhor. E também avisa eles de que eles também terão perigos nessa estrada, que eles serão muitas vezes perseguidos, mas que o Senhor estará com eles. Então esse legado que o apóstolo Paulo deixa, e deixa bem resumido nesse discurso de Atos 20, também fala a nós, né?
um legado que ele também deixou para nós. Esse dever de continuar a obra do Senhor, de pegar este legado, esta história e transformar em energia e propulsão para que nós continuemos a fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. E nós que estamos agindo dentro, na vitrine, né? Prontos para ir à frente, que estamos na liderança de alguma coisa em qualquer área da igreja, mais do que nunca, nós temos que assumir a responsabilidade de olhar para as pessoas que estão nos vendo, você que está nos vendo, e lembrar de que você é a ovelha do rebanho do Senhor, tendo cuidado contigo, cuidando da tua alma, zelando e falando do Senhor com amor, para que você cresça. Esse é o objetivo. E nesse ínterim, nesse começo de história, nós vamos falar sobre esses vocacionados, sobre essas pessoas que são preparadas e estão aprendendo para cuidar do rebanho do Senhor. Aqui, neste primeiro tópico, nós falamos sobre 3 assuntos básicos: preparação, colaboração e suporte. São 3 palavras-chave para este primeiro ponto. Quando a gente fala de preparação, Paulo está tratando de um centro de formação ali em Éfeso. Ele fica durante um bom tempo ali, principalmente por causa do inverno que chega, né? Ele acaba tendo que ficar, a Barclay cita que ele fica cerca de 3 meses em Éfeso, e nesse momento ele começa a preparar obreiros para a obra do Senhor. E ele chama alguns amigos, ele tem pessoas que colaboram de diversos lugares, e a gente já vai falar sobre isso. Mas nesse lugar, em Éfeso, ele prepara pessoas para agir e atuar na obra de Deus. O mais legal disso é o desprendimento de Paulo, como ele olha para essas pessoas em formação e aposta nelas, ele investe nelas. Muitas vezes a gente tem a impressão de que algumas pessoas sentem uma nova liderança chegando, ou novas pessoas se integrando a um círculo de liderança dentro da igreja e acham que isso é uma afronta, que isso é algo que vai ser um embate, né, uma dificuldade, quando na verdade não é isso, porque o reino de Deus não gera divisões entre si, não pode gerar divisões entre si. O próprio Jesus Cristo disse que todo reino dividido dentro de si mesmo está fadado à ruína. Por isso, nós sabemos que o que surge, esses líderes vocacionados que agora surgem, devem ser cuidados, incentivados, estimulados, preparados e aconselhados para que assumam os nossos postos. Nós não vamos ficar aqui para sempre, a vida é muito curta e é importante que nós já pensemos desde o começo na história, a saber quem é que vai nos substituir. Por isso é importante preparar pessoas para estes novos postos, porque como Jesus também disse, a seara é grande, precisamos orar ao Senhor para que envie novos semeadores, novos ceifeiros, novos trabalhadores para esta seara que não tem fim. Por isso, quando nós falamos de preparação, estamos recuperando pessoas para assumir posições de liderança dentro do reino de Deus. E estamos falando para lideranças mais velhas, cuidem destes que agora chegam. Aconselhem, falem dos caminhos, mostrem os caminhos que foram trilhados, deem a sua parcela de contribuição através da sua experiência e fiquem tranquilos em muitas vezes deixar o seu posto para que outra pessoa possa assumir este legado que vai honrar a sua memória, aquilo que você também já fez. Então é importante investir nesta nova liderança que surge e na preparação de novos líderes. Eu disse isso para um amigo uma vez, aconselhando ele de modo profissional, dizendo: olha, você nunca vai ser um líder se você não formar outro líder. E isso é uma frase, uma temática que cabe em todo lugar, inclusive na igreja. Você nunca será um verdadeiro líder dentro da igreja se você não formar um outro líder. Enquanto você não gera um novo líder, você não pode se chamar de líder. Por isso, tome cuidado, muitas vezes, em querer assumir uma cadeira e grudar-se nela, porque muitas vezes isso vai fazer com que você imagine que é líder, mas nunca será, a não ser que faça outro líder, que ajude outro líder. Bom, depois disso temos colaboração, e nós vemos o pastor Helena Cabral
falar sobre o alcance do ministério de Paulo, que foi internacional, que assumiu fronteiras enormes, que ultrapassou fronteiras enormes, tanto no aspecto geográfico quanto no aspecto cultural, no aspecto filosófico, no aspecto do alcance da sua palavra e da sua figura. E nisso ele influencia e inspira muitas pessoas e que o ajudam neste ponto. O pastor Elenay Cabral cita alguns nomes aqui, e eu acho bastante interessante porque eles são de vários lugares. Nós temos Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemão, Gaio. Olha só o tanto de colaboradores. E se nós olharmos bem, nós temos Sópatro, que também provavelmente é o Sosípatro de Romanos 16, que vem de Bereia. Nós temos Aristarco e Segundo, que são de Tessalônica, lugares diferentes. Nós temos Gaio, que é de Derbe. Nós temos Tíquico e Trófimo, que são de Éfeso. Nós temos Lucas, que fica em Filipos como pastor de Filipos e assume a cadeira que era de Paulo. Então nós temos ali Paulo se cercando de pessoas de vários lugares, de vários pensamentos diferentes. Tem muita gente que só quer liderar aqueles que pensam igual. Tem que parar com isso. Na verdade, é exatamente o pensar diferente que te ajuda a crescer. Então, o que forma a beleza e o progresso do reino de Deus é também as diferentes formas com que as diferentes pessoas que convivemos e as diferentes formas com que nos relacionamos. Essa colaboração ajuda a palavra de Deus a ser propagada para as mais diversas culturas, para os mais diversos tipos de pessoas. Por isso é importante que nós lembremos que nada se faz sozinho. Você nunca conseguirá nada com sucesso fazendo sozinho. É preciso que haja pessoas ao seu lado. Nós nunca conseguiríamos transmitir a palavra de Deus a vocês através deste canal do YouTube se não tivessem pessoas que nos colaborassem conosco, que nos abrissem as portas, que nos incentivassem, que já preparassem outros para um dia subir o nosso lugar, por exemplo. Então é importante sim que nós trabalhemos sempre em equipe, porque o diabo, irmãos, ele não cansa de tentar arrumar colaboradores para si. O reino de Deus tem que fazer melhor e trabalhar em equipe, conjuntamente, braço dado, forte, para vencer todas as astutas ciladas do diabo. Nós crescemos em equipe. Paulo, assim, ele assume uma figura de suporte para esses novos líderes. E aí entramos nesse terceiro subtópico. Ele faz a parte de líder inspirador, aquele que vai ser a motivação para os novos líderes. Existe uma frase muito interessante de um certo pastor de muito tempo. Eu costumo ouvi-la e sempre me lembro dessa frase quando estamos falando de experiência e suporte. Um certo jovem chega diante de um pastor muito antigo, bastante renomado, e diz: olha, eu daria tudo na minha vida para ser igual ao Senhor e para pregar como o Senhor. Aquele pastor mais antigo olha para ele e diz: eu dei. O resumo da história é: eu dei a minha vida para pregar como eu prego hoje. E ele está incentivando o jovem: faça a mesma coisa, siga o mesmo caminho, trilhe a mesma pisada. Você é chamado, pastor, a deixar também o seu legado. As pessoas daqui a alguns anos vão se referir àquilo que você ensinou, àquilo que você falou, muitas vezes vão até copiar os seus cacoetes. Até os seus defeitos de linguagem, muita gente vai copiar, porque você inspirará estas pessoas. Paulo fez a mesma coisa e inspirou todos estes jovens. Paulo estimula Tito, Paulo estimula Timóteo, Paulo chama Lucas. Paulo até perdoa João Marcos e chama ele porque ele é útil. Paulo cuida destes que agora surgem e se torna a figura que é idealizada, que é olhada como inspiração. Seja também você, pastor mais experiente, e tenha eles como filhos na fé, porque um dia eles vão referenciar a você como pessoa da qual eles se inspiram para continuar o seu trabalho, continuar aquilo que você tem feito. Seja este pastor que dá continuidade ao trabalho da igreja, deixando um legado para as lideranças mais jovens. Mas nosso primeiro tópico é apenas introdutório, meus irmãos, pois é exatamente sobre este legado, agora doutrinário, de Paulo para os novos líderes. É com você, Diego, retorno a palavra a ti. Tópico de número 2, meus irmãos, falará
sobre essa proposta, já inicialmente construída pelo Júnior, a respeito do legado. Aliás, o título do tópico 2 é o legado doutrinário de Paulo para essa nova liderança. Pensando nessa continuidade ministerial, da propagação do evangelho, da evangelização, do discipulado, enfim. É exatamente sobre isso que o pastor Elienay Cabral se debruça no tópico 2. Nós temos aqui 2 apontamentos, a começar pela advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Percebam os senhores que o pastor Cabral se preocupa, no primeiro momento, a então entender histórica e culturalmente quem eram estes judaizantes. Ele inclusive faz apontamentos nesse item A, dentro do subtópico 1, a respeito dos judaizantes. Você encontra essas referências aí. Mas para ser mais enxuto na fala, diríamos que estes são aqueles que torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observação da lei mosaica. Observem que é fato sabido de todos vocês, as lições anteriores discutiram sobre isso, que o discurso de Paulo fora tão inflamado a ponto de atingir não só gentios, embora o seu ministério tenha tomado maiores proporções no mundo gentílico, mas alguns judeus, em escala menor, também se adaptaram e se adequaram ao cristianismo. No entanto, alguns destes judeus, agora cristãos, eram judeus que ainda não conseguiam se desvencilhar do judaísmo. E logo, essa camada passa historicamente a ser conhecida como judaizante, por conta do legalismo, das imposições que os mesmos dispunham sobre os gentios. Para estes, a saber, os judaizantes, a graça de Deus não era suficiente para a salvação, pois eles queriam acrescer os ritos, agora a fé cristã. E Paulo vai fazer esse combate, não necessariamente um texto específico, mas digamos que Romanos capítulo 3, versículo 24, dentre outros, seja uma referência salutar para isso. Paulo, nesse escrito, diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há no sentido de existir em Cristo Jesus. Percebam vocês, portanto, que Paulo comenta sobre a graça e faz alusão a essa graça dada de maneira gratuita, ok? Então ela contempla a todos, né? E não somente aquele caráter exclusivo que estes judaizantes supunham ter. Mas também é possível que a gente consiga entender aí quais são as menções que esses judaizantes impunham sobre a sociedade gentílica. Eles faziam questão de que alguns aspectos fossem criteriosamente seguidos, como a prática da circuncisão, a guarda do sábado, a observância dos ritos, que envolviam inclusive datas e comidas. Agora, é interessante destacar, para fechar essa primeira parte do item 1 com relação aos judaizantes, que o pastor Elienay, naturalmente que fundamentado na própria fala de Paulo em Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9, ele vai destacar que a salvação é por graça e não por mérito humano. Inclusive, dentro desse arcabouço, é possível que a gente lamente que algumas pessoas no tempo odierno, ou por que não dizer algumas igrejas, no neopentecostalismo, entendida, portanto, como evangélicas, estão ainda atreladas ao judaísmo e repetem ritos aos seus cultos. Esquecem que não estamos mais sobre a égide do Antigo Testamento, nem da lei mosaica, e que somos agora regidos por aquilo que se estabeleceu no Novo Testamento. Quando eu digo isso, de maneira alguma eu estou desconstruindo ou tirando a potencialidade existente das páginas veterotestamentárias, de maneira alguma. Existe, claro, a sua enorme contribuição e fica quase que muito difícil compreender o Novo sem ser subsidiado pelo Antigo Testamento. O que eu quero dizer é que a base fundamental para a estrutura da igreja, desde o seu contexto primitivo até a sua contemporaneidade, são requisitos ou pré-requisitos estabelecidos
nas páginas neotestamentárias. Agora observem vocês, que acompanham a nossa aula com esse caderno de exposição em suas mãos, que ainda no item 1, o pastor Elienay se preocupa em falar sobre uma outra classe do qual esse novo líder, ou por que não dizer essa nova liderança, deveria estar bastante atenta. Eram os gnósticos. E o pastor Elienay, por si só, na revista, se debruça também a destacar quem eram estes gnósticos. A expressão gnosis, que dá a ideia do conhecimento, por incrível que pareça, é contraditória quando a gente se debruça em entender o movimento do gnosticismo. Diríamos que, fundamentados dentro de uma contraposição dualista, contradita ali pelo próprio Platão dentro das suas filosofias, estes gnósticos, eles faziam ou ensinavam uma espécie de dualismo existente entre espírito e a matéria. E é interessante que dessa equação existe pelo menos um resultado, a libertinagem. E por que esse resultado? Porque os gnósticos preferenciavam de maneira exacerbada o espírito e diziam que a matéria era tão má, de modo que qualquer ou quaisquer atos praticados pelo corpo, não importando o pior pecado que se cometa através dele, não significava absolutamente nada, porque para eles a vida verdadeira existe apenas no reino espiritual. Esse erro é grotesco, é uma falha crassa, digamos assim. Por quê? Porque não é isso que a Bíblia diz. Por isso que Paulo orienta essa nova liderança a estar atenta com esse novo movimento que, digamos, perseguira a igreja nos primeiros séculos. Aliás, o próprio pastor Elienay destaca que os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Havia então essa intrepidez por parte deles e ensinavam, como acabei de dizer, que o corpo é matéria imprestável. A refutação de Paulo mais significativa se dá quando ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 da sua primeira carta. Paulo vai refutar dizendo: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Perceba a completude da fala de Paulo. E todo o vosso espírito, alma, corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que o pastor Elienay contempla que a razão ou o legado que isto fica para nós em pleno século XXI é não banalizarmos a maravilhosa graça de Deus, assim como os gnósticos faziam e assim como os judaizantes que queriam implementar sobre os gentios métodos e ritos que estavam estruturados para um contexto temporal dentro da sua própria cultura. Mas eu fecho essa lição, ou por que não dizer esse tópico de número 2, falando do item 2, onde o pastor Elienay discursa sobre o compromisso de Paulo com o Senhor, referenciado em Atos capítulo 20, verso 19. Há um apontamento bastante relevante, onde o pastor Cabral diz: ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Ou seja, a fala de Paulo não se dissociava da sua prática. A teoria e prática estavam vinculadas, linkadas, né? Paulo conseguia dizer e fazer, claro que guardadas as devidas proporções, ao mesmo tempo. Ou seja, tudo aquilo que ele se propunha a pregar, ele se propunha a viver. E isso fica como legado para essa nova liderança. Aliás, o pastor acrescenta que sua vida era sem ostentação, pois ele desejava refletir a humildade de Cristo. Portanto, Paulo, que foi esse desbravador do Novo Testamento, claro que depois da figura de Cristo, é notável o seu papel preponderante nas páginas neotestamentárias, considerando as cartas que ele escrevera, as viagens missionárias, os trabalhos fundados, lições que nós já aprendemos aqui nas lições passadas, nós percebemos que Paulo não tinha por motivação a ostentação. Sua motivação não era equivocada, não era deturpada, mas ele tinha uma motivação que visava o reino de Deus. Paulo se preocupava com o crescimento do reino de Deus. Ele sabia dar a evidência para quem de fato merecia. Ele sabia que quem merecia glória e louvor, e ele diz isso com muita propriedade quando você lê a carta que ele escreve aos Romanos, a esse Deus era para ser destinada a honra, a glória, a ele o louvor.
Ele escreve isso em outras cartas: ao Deus eterno, imortal, invisível, ao Deus único, a Ele seja dada glória e louvor para todo sempre. Amém. Portanto, nós vemos um sujeito que foi de fato um desbravador, pregador do Evangelho, que a tempo e fora de tempo levava a semente, mas em momento algum atribuiu para si a glória daquilo que fazia, mas tributava ao Deus que o conduzia por essas palmilhas, por essa pregação tão significativa que ele executou. Acho que é isso para o tópico 2, mas eu preciso convidar o meu amigo Jorge para discutir com você o tópico 3. E o tópico 3 vai falar sobre Paulo, que faz um apelo aos líderes. Eu quero convidar aqui nosso caro amigo Jorge. É com você, Jorge. Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo, dando continuidade ao terceiro tópico da lição de número 9. Paulo apela aos líderes sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Vamos lá. O desapego às coisas materiais, Paulo foi mais além ainda. Um exemplo, para você exercer a sua vida ministerial, requer a necessidade de desapego às coisas materiais. E o apóstolo Paulo foi até além disso, porque ele diz assim, ó, em Atos capítulo número 20, o verso 24 aqui, ó. Mas em nada faço questão, não tenho a minha vida como preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar o testemunho do Evangelho da graça de Cristo. Então vamos lá, então o apóstolo Paulo tinha a primeira coisa, desprendimento, ele não tinha fazia questões de coisas materiais e tinha até inclusive até a sua vida como preciosa. A prioridade do apóstolo Paulo era que a sua missão fosse cumprida na íntegra e de forma amorosa, de forma de entrega de 100% mesmo. Paulo tinha dentro das suas qualidades, ele tinha aqui amor pela obra de Deus, ele tinha paixão pela alma e ele tinha coração apaixonado pelas causas do Evangelho. Então, toda a missão, tudo aquilo que você vai fazer para Deus e que envolva ali amor, com certeza você será bem sucedido. Dentre as qualidades, ele tinha também desprendimento às coisas material e total confiança em Deus. São características fundamentais na vida do obreiro. Assim como o apóstolo Paulo também teve o quê? A sua fé em Deus e também teve desapego a coisas materiais. Temos que guardar o coração da avareza e da ganância e da vaidade. Paulo trabalhou em Corinto e vejamos um detalhe muito interessante aqui, um exemplo ao qual o apóstolo Paulo nos deixa. Paulo orienta aos irmãos de Tessalônica, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, que também trabalhasse para que não fosse pesado a seus irmãos. E quando nós pegamos também em relação, um dos cuidados que nós temos que ter, o obreiro tem que ser trabalhador, se envolver na obra de Deus e também não ter um coração vaidoso, porque a vaidade ela é uma perdição, ela é a ruína do homem. E vejamos, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Coríntios, e estava havendo ali uma discussão, né, uma divisão dentro da igreja. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. E o apóstolo Paulo diz assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo que havia fundado a igreja de Corinto, ele não fez questão de fazer menção ao seu nome. Contudo, ele fez questão ali que o nome de Cristo fosse glorificado. Então ele não teve vaidade em seu coração. Paulo se achou o menor dos apóstolos, uma outra parte também. No livro de 2 Coríntios, capítulo de número 15, verso número 9, vemos também um outro exemplo do apóstolo Paulo guardando o seu coração. Onde havia-se uma discussão de superapóstolo, onde existia ali um ambiente de vaidade, o próprio apóstolo Paulo diz, eu sou o menor entre todos os apóstolos, ou seja, o maior missionário do cristianismo, o maior desbravador do cristianismo que ultrapassou, como diz o nosso irmão Júnior, que ultrapassou ali, ele ultrapassou culturas, ultrapassou a parte geográfica, ultrapassou meios intelectuais, e ele não fez questão de ser ele reconhecido como o apóstolo, enfim, ele fez questão assim, dentre todos os apóstolos, eu sou o menor. Dando continuidade, Paulo tinha cuidado na sua conduta pessoal. Um exemplo,
Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Existe hoje uma ideia assim, olha, não olha para mim não, olha para Cristo. Mas o próprio apóstolo Paulo diz, ó, sede meus imitadores, olhe para mim, eu sou o protótipo, eu sou o exemplo. Paulo tinha cuidado com a igreja onde fundava. Nesta ocasião em questão, os irmãos de Éfeso, no capítulo 5, versículo de 1 a 10, ele passa algumas advertências para a igreja, para que guardasse o seu coração da impureza, da avareza, das palavras vãs. Ou seja, porque no outro tempo éramos trevas, mas agora somos luz, e andai, pois, como os filhos da luz. Ou seja, ele nos dá orientação, inclusive a carta aos Efésios, ele é uma espécie de orientação, ele dá orientação na vida conjugal, na vida ministerial, e deixa essa orientação para a vida de toda a igreja, porque ele diz assim: porque o fruto do Espírito está em nossa bondade, a justiça e a verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Às vezes a caminhada cristã atinge a todos nós, inclusive pastores, a diversidade atinge pastores, não existe super-homens, não existe pessoas com superpoderes, não, ou seja, todos nós temos que guardar nosso coração, sermos vigilantes, precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, precisamos tomar cuidado de nós mesmos para depois cuidar dos outros, porque infelizmente hoje existe um certo problema que a pessoa precisa de cuidado e na verdade ela quer cuidar dos outros. Então isso aí é uma coisa que você precisa se antenar quanto a isso. E o escritor Hernandes Dias Lopes, ele nos deixa num dos seus livros, Mensagem Expositiva, ele deixa uma frase muito interessante: o sermão mais difícil de ser pregado é aquele que nós pregamos para nós mesmos. Então que possamos aí tomar muito cuidado, porque o sermão mais difícil de ser pregado é o sermão onde você ministra para você mesmo. Vamos lá. Sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Nos últimos dias hoje, Paulo em Atos capítulo 20 faz um resumo da sua caminhada junto com os irmãos. Aí o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele faz uma espécie de resumo. Paulo enfatiza a sua fidelidade à igreja de Deus, por desde o começo estar comprometido com a verdade nos 3 anos que esteve pregando na cidade de Éfeso. Paulo fala sobre a presença, o passado, o presente e o futuro da igreja, e por fim ele adverte os problemas que a igreja enfrentaria na sua ausência, porque quando o apóstolo Paulo escreve, ele falou assim: olha, eu não verei mais vocês, mas na minha ausência, ele faz um uso de uma espécie de metáfora. Ele falou assim, que Paulo usou, a metáfora que Paulo usou com os irmãos de Éfeso, infelizmente ainda é uma realidade em nosso meio. Nos dias atuais, lobos devoradores estão em nosso meio. O que tem acontecido hoje? Hoje o legalismo, o judaísmo mudou de nome. Hoje existe pessoas querendo destronar Cristo e querendo ela ser o centro. Hoje existe teologias liberais onde diz que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Pessoas querendo distorcer a Bíblia Sagrada, onde ela é 100% sim, ela é palavra de Deus, onde homens inspirado pelo Espírito Santo fez a sua escrita. Mas hoje existe pessoas distorcendo o Evangelho de Cristo, são lobos devoradores que querem perverter a verdade. Vejamos algo interessante, quando Paulo diz que a sua ausência, os lobos devoradores, não teriam pena do rebanho e que muitos se levantariam de dentro de vocês mesmos e torcerão a verdade. Ou seja, na verdade a gente sempre se preocupa, não, será que às vezes a distorção da verdade ela vem de pessoas, de ataques de fora? Não, muitas das vezes esses ataques vêm de dentro, ou seja, quando o apóstolo Paulo falou assim, olha, tome muito cuidado, porque pessoas de dentro de você, de dentro do seu próprio povo, falando dos próprios judeus, falam assim, ó, eles perverterão a verdade. Hoje também acontece a mesma coisa, as pessoas usam o nome de Deus, se fingem de pastores, de líderes e levam um rebanho de pessoas rumo à perdição, porque ela tira Cristo do sono, e tira Cristo do centro e torna ela ali centro centro das coisas, e que possamos assim repudiar esse tipo de evangelho, que possamos assim seguir as orientações do apóstolo Paulo, quando ele orienta para que tomamos cuidado, porque lobos devoradores tentarão perverter o genuíno evangelho.
E vejamos que o apóstolo Paulo, para concluir, vejamos como algo interessante que vale a pena ser destacado, que na caminhada cristã, nas suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo esteve 1 ano e 6 meses na cidade de Coríntios, mas se tratando especificamente nessa cidade, que é a cidade de Efésios, ele esteve ali por 3 anos, foi a cidade onde o apóstolo Paulo mais permaneceu ali, pregando o evangelho e cuidando do rebanho do Senhor. Amém? Então, mesmo ele tomando todo esse cuidado, ele deixou orientação que pessoas se levantariam ali para perverter o evangelho. Então, desejo que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial, medite na palavra de Deus e fica aqui uma orientação. Tudo a qual que você ouvir, que fique na dúvida, vá direto à fonte. Busque primeiramente a Bíblia Sagrada, porque ela contém a verdade e vida e ela é a fonte primária. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima. Obrigado, Jorge. Queridos irmãos, nós chegamos, portanto, à conclusão da aula de hoje. E nessa conclusão, percebam vocês que o pastor Elienay destaca a vida do apóstolo Paulo como aquele que deixa um grande legado. Isso foi discutido dentro dos tópicos 1º, 2º, 3º. Essa verdade foi absoluta nessa lição. E talvez o texto melhor a ser apresentado a vocês seria 1 Coríntios 11, não é, Júnior? 11:1, quando Paulo diz, sede meus imitadores. Parece até um tanto arrogante a fala de Paulo, mas não é. Não é porque na sequência ele diz, como eu sou de Cristo. Então havia uma continuidade. Paulo era um imitador de Cristo e supunha ou sugeria que os seus, digamos, ali líderes, né? Ou liderados, por que não dizer, fossem seus imitadores. É o legado que Paulo deixa, isso foi discutido durante toda a aula de hoje, a sua maneira de despertar vocações, sua herança doutrinária, seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho, são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Fica essa lição aí para você e ainda nós vamos mais uma vez reforçar aquele que não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e a palavra de Deus continue sendo propagada, não é isso, Júnior? É isso aí, meus irmãos. Então, espero vocês nas próximas edições. Não esqueça de indicar este canal, a The Prudente Oficial, a outras pessoas. Nós estamos chegando aí aos primeiros 1000 inscritos e eu gostaria de contar com você para que a gente possa ultrapassar esse número em breve. Quiçá ainda em 2021, tá bom? Então, espero vocês e até mais, então. Deus abençoe. Tchau, tchau.